Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Depende da hora que você estiver vendo esse vídeo. Quero compartilhar com vocês algo que os apóstolos deixaram para nós hoje. Está em Atos, capítulo 15, do verso 3 em diante. Quando acabaram de compartilhar, Tiago pediu a palavra e arrazoou-lhes: Irmãos, ouvi-me. Simão narrou como, primeiramente, Deus foi ao encontro dos gentios para edificar dentre eles um povo consagrado ao seu nome. E com isso, então, estão de pleno acordo as palavras dos profetas, como está escrito. Depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda de Davi, que está caída. Reedificarei as suas ruínas e tornarei a levantá-la, para que o resto das pessoas busque ao Senhor, sim, todos os gentios, sobre os quais é invocado o meu nome. Portanto, julgo que não se deve constranger aqueles que dentre os gentios se converteram a Deus. Todavia, escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da imoralidade, da carne de animais sufocados e do sangue. Pareceu-nos bem, havendo chegado a um consenso, selecionar alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm colocado suas vidas em risco pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem com suas palavras o que vos estamos escrevendo. Porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além desses preceitos necessários. Então, nós estamos vendo aqui que eles deixaram alguns preceitos para nós, né? Que é aquela parte que a gente olhou lá em cima, né? E eles foram enviados às igrejas, né, dos gentios que Paulo e Barnabé tinham ganhado para Jesus, né? Pedro também, né, ganhou a família de Cornélio. Então, assim, eles falaram a respeito dessas coisas, porque não precisava que eles se circuncidassem como os judeus, né? Então, eles disseram que pelo menos dessas coisas aqui, desses preceitos que eles estavam mandando, eles observar, que eles fizessem, porque não precisava eles se circuncidarem, mas precisava que eles obedecessem essas orientações, né? Porque foi o Espírito Santo que moveu eles para estar falando sobre isso. Então, de que eles tinham que se abster? Das contaminações dos ídolos, da imoralidade, da carne de animais sufocados e do sangue. Então, essas coisas eles tinham que observar. Por que eles tinham que observar essas coisas? Porque não podemos viver com Cristo, né? Usar o nosso corpo para a imoralidade, né? E também não podemos estar com Cristo e estar com os ídolos. A carne de animais sufocados é aquele animal que é morto com sangue, então não podemos comer esse tipo de carne. E também do sangue, porque muitas pessoas comem o sangue. Então, a palavra de Deus nos orienta, né, como estatuto perpétuo que ele deu aqui para o povo, que está lá em Gênesis, capítulo 9, verso 4. Você lê aí depois na sua Bíblia. E também em Levítico 3:7, onde diz que o sangue é a vida do animal. E nós não podemos comer o sangue porque ele é a vida. Então, leia lá o que está escrito para que você não venha estar desobedecendo o que a palavra de Deus diz.
Então, nós não precisamos seguir aquelas outras leis que tinham lá no Velho Testamento. Mas essas aqui, os apóstolos que foram testemunhas oculares de Jesus, estiveram com Jesus, viveram com ele, eles deixaram essas observações para nós. Então vamos observar isso para que a gente não venha estar pecando, mas vamos deixar essas práticas de lado. Vamos nos converter verdadeiramente a Deus. Então devemos observar as advertências deixadas pelos apóstolos a nós. Não deixemos de ouvir a orientação dos apóstolos, testemunhas oculares de tudo que Jesus disse e fez. Eles são nossa bússola. O que vem depois deles são os mesmos que queriam, na época, impor um jugo que nem os judeus suportavam. Mas esses, deixados pelos apóstolos, devemos deixar sua prática. E hoje está muito difícil, porque as pessoas querem fazer tudo o que elas gostariam de fazer, elas querem fazer tudo que o mundo quer fazer. Então, hoje está mais difícil ainda do que na época de Paulo. Então, nós precisamos observar essas coisas aqui e também não se misturar com o mundo. Luz e treva não se misturam. As trevas estão lá, mas quando a luz chega, as trevas têm que ir embora. Então, a luz não pode ser trevas. Então, vamos acordar. Igreja do Senhor, vamos acordar. É tempo de acordarmos, porque se nós não acordarmos agora, quando chegar aquele homem do pecado, que governará todas as nações, nós seremos levados como os ímpios. Então, não siga o mundo, siga o que a palavra de Deus te orienta, porque ela é a nossa bússola. E o Espírito Santo é aquele que nos convence que está errado. Então pergunte para ele se o que você está fazendo está correto. Agora esteja com o coração disposto para ouvir, porque muitos perguntam, mas não querem ouvir o Espírito Santo e dão logo sua opinião, né? Então nós não podemos dar a nossa opinião. Temos que esperar o que o Espírito Santo de Deus diz e através da sua palavra, porque senão é o nosso coração enganoso que está falando. Ok, meus queridos? Um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.